E aí agora começa a minha segunda fase da jornada, porque sim, existiu. O que aconteceu? E fica até um alerta pra quem pensa em tomar o chá, pra tomar muito cuidado com essas coisas, tá? Porque é uma experiência maravilhosa, tem que ser um chamado, não é droga, tipo, pra você sair e ficar no barato. Eu nunca usei droga na minha vida e a minha intenção realmente foi espiritual. E nem é considerado droga, entorpecente, nada disso. É realmente usado como cura, ferramenta, né? Se você é esquizofrênico, né, tem esquizofrenia, bipolaridade, enfim, você tem que conversar antes com o xamã lá pra ver se você pode tomar. Muito provavelmente não, tá? Porque existem riscos, mexe muito com a sua mente, então você tem que estar muito consciente, tem sim que esclarecer, tirar dúvidas. Por exemplo, se fosse eu, com o conhecimento que eu tenho hoje do que foi a ayahuasca pra mim, eu teria ido lá, teria conversado com o xamã antes, né, teria tirado todas as minhas dúvidas, teria perguntado como era a jornada pra eu não ir tão despreparada, né, porque eu acho extremamente importante. Ok, o que aconteceu? Quando eu fui lá, né, depois que eu fui, antes disso eu tinha feito uma encomenda de um remédio que a minha endocrinologista tinha passado, que era tipo um remédio pra emagrecer, que hoje eu não posso nem chegar perto mais. Mas enfim, era um remédio tipo pra emagrecer. E esses remédios que são tipo assim, eles mexem muito com a nossa cabeça, com o cérebro, né? Não sei se você sabe, mas ele mexe ali com as ligações, com as sinapses e tal, pra você não ter fome, enfim. E foi uma receita da endocrinologista, então eu confiei, né? Eu falei, se ela não tô tomando de louca, ela que tá passando, me receitou e tal. Então, ok. Aí eu fui lá fiz o pedido, né, na farmácia, era manipulado, e fui tomar o chá de ayahuasca no final de semana, que era inclusive um dia antes do meu aniversário. Daí o remédio, isso eu vejo muito sincronicidade, porque já pensou, se eu tivesse tomando esse remédio junto com o chá, nossa senhora, não sei nem o que ia acontecer. Aí chegou o remédio, chegou só, acho que uns 2 dias depois que eu tomei o chá. Uns 2 ou 3 dias. Acho que 2 dias depois já chegou o remédio. E aí eu comecei a tomar. Pra mim não tinha nada a ver com nada. Nunca que eu liguei uma coisa a outra. E daí eu comecei a tomar o remédio. E o primeiro dia que eu tomei o remédio eu não senti nada. No segundo dia eu já senti que, por exemplo, teve uma hora que eu tava andando assim, e aí eu comecei a sentir um pi na minha cabeça, e como se eu tivesse aérea, assim, tipo, onde que eu tô? Aí eu voltava. Aí eu, nossa, que estranho, né? Acho que o remédio tá fazendo efeito, sei lá. Aí no terceiro, e eu continuei fazendo minhas meditações, tudo. No terceiro dia que eu tomei esse remédio, eu tive uma jornada em casa. Não foi legal. O que aconteceu? O remédio, quando você toma o chá, você fica, se eu não me engano, não sei se é uma semana ou se é um mês, eu acho que é uma semana, você ainda fica com aquela substância no seu corpo agindo, né? Então, assim como qualquer coisa que a gente usa, toma, tal, os remédios, você tem um tempo pra aquilo sair do seu corpo, da sua corrente sanguínea. Então eu ainda tava sob efeito do chá, claro que muito menos, mas ainda tinha. Quando eu comecei a tomar o remédio, que também mexia com a cabeça, vira um bololô lá dentro. Era um lado mexendo com uma coisa, um lado mexendo com a outra, que eu fiquei doida. E aí eu lembro que eu sentei, deitei na cama pra dormir, e eu já tava me sentindo estranha. O dia inteiro eu me sentia meio fora, meio dentro, meio... não me sentia eu, aí sentia... Foi muito doido. E aí eu falei, bom, vou dormir, né, porque... Vou dormir. Aí eu fechei os olhos e nessa hora eu me vi entrando dentro de mim, desligando... entrando dentro de mim e subindo até o meu cérebro. Olha que loucura. E daí no meu cérebro eu desliguei um fio vermelho e um fio azul. Na hora que eu desliguei esses 2 fios, eu fui. Aí eu fui viajar, minha filha. Fui pro universo, conversei com o ET, nossa, fiquei muito doida mesmo. E nesse primeiro dia não foi legal, porque eu não consegui dormir. Eu fiquei a noite inteira na jornada. Eu ia e voltava, Quando eu começava a pegar no sono, eu ia, sabe? E era tudo muito consciente, muito forte.
E aí, eu comecei a ficar assustada, né? Porque aquele dia eu não dormi. Não dormi. Isso nunca aconteceu comigo, gente. Eu não tenho problema pra dormir. E aquele dia eu não dormi. Porque toda vez que eu dormia, eu me via saindo do corpo, indo passear. Foi muito forte mesmo e não foi legal. Aí eu mandei mensagem pro xamã, né? Porque ele fica à disposição se você precisar e tal. E eu falei pra ele, olha, eu tive uma jornada, acabei de ter uma jornada em casa. Eu não sei o que tá acontecendo, eu tomei um remédio, não sei se, né? Aí o que ele me recomendou foi comer coisas da terra, né? Batata, que te ajuda a aterrar. Tomar um banho de chuveiro, imaginar que tá numa cachoeira. Pra realmente voltar pra terra. Só que, e aí eu parei imediatamente de tomar o remédio. Só que mesmo assim eu continuava entrando na jornada. Era eu fechar os olhos que eu voltava pra jornada. E aí eu comecei a entrar em pânico, porque eu falei, meu Deus, eu vou morrer, porque eu não consigo mais dormir, eu tô o tempo inteiro entrando na jornada, e o que tá acontecendo comigo? Daí, lembrando, tá, que isso foi uma experiência à parte, era pra ayahuasca, o efeito dela ter acabado ali, só que como eu tomei um remédio que eu não poderia ter tomado, porque eu não tinha conhecimento, por isso que aconteceu isso comigo, tá? E é um alerta mesmo. E também uma forma de eu contar, né, a minha experiência, se puder ajudar alguém. E enfim, daí eu achei que eu ia morrer, eu tinha certeza. E até então, nem a minha mãe, nem o Danilo, que na época não era meu marido, né? Ele era meu noivo. Nenhum dos dois sabia que eu tinha tomado chá, eu não tinha contado. Eu falei que eu ia passar a noite meditando lá no lugar. E daí eu comecei a entrar em desespero. E o Danilo já dormindo, assim, a gente tava na casa da minha mãe. O Danilo tava dormindo e eu fechava os olhos, voltava pra jornada. Fechava os olhos, voltava pra jornada. Aí eu virei pro Danilo e falei, eu não aguento mais, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu não saio da jornada. Ele, como assim? Daí eu contei pra ele. Aliás, aí minha mãe veio, que a minha mãe sabe, né? Minha mãe sabia que eu não tava bem, ela já tava vendo. E daí ela chegou e falou, o que aconteceu? Daí eu contei do chá e tal, eles ficaram putos comigo, né? Tipo, por que você não contou, tal? E daí, só que eu entrei em desespero, porque eu não saía da jornada. Eu lembro que a minha mãe, era meia-noite, minha mãe fazendo purê pra mim, pra eu comer batata pra ver se eu voltava. E eu não conseguia voltar. E aí foi a segunda noite que eu passei em claro, né? Eu lembro que eu fiquei na poltrona da minha mãe, assim, minha mãe preocupada, olhando. O Danilo não sabia o que fazer também. E eu fiquei ali na poltrona dela, sentada, e toda vez... Aí eu fechava o olho, eu ia pra jornada, eu voltava... E não conseguia dormir, daí minha mãe me deu um calmante lá, natural, mas mesmo assim não resolveu. Aqueles 2 dias foram, assim, péssimos pra mim, péssimos. E daí eu comecei a desenvolver a síndrome do pânico, né? Porque comecei a ficar com muito medo, né? De que eu ia morrer, de que eu ia pra outro lugar. Comecei a ter muita desrealização. E foi bem complicado. Daí saindo, e eu sentia um medo, uma angústia que não passava. E eu falava, gente, e por mais que depois eu até tava conseguindo, eu voltei a dormir e tudo, só que ficou aquele trauma, sabe? Aquele medo. Eu pensava em tomar o chá de ayahuasca, me dava um pânico. E tipo, não era culpa do chá, sabe? A culpa era do remédio que eu tomei junto com o efeito do chá, porque o chá tinha sido maravilhoso pra mim, né? Foi muito bom. E hoje eu sou muito grata, sabe? Porque é o que eu falei, eu evoluí 5 vidas em uma ali, né? Pra mim foi muito intenso. E aí, ok, né? Daí passou tudo isso, daí eu desenvolvi a síndrome do pânico e o resto vocês meio que já sabem da história, né? Como eu consegui curar e tudo mais. Mas a síndrome do pânico foi muito importante também pra mim, porque me serviu como bússola. Eu tenho até um vídeo sobre isso também, né? Então assim, eu vejo que hoje, olhando pra trás, eu vejo que tudo fez sentido, né? Tudo que eu passei foi muito sofrido, porque assim, esses 2 dias foram os mais intensos, os mais difíceis e tudo mais. Só que eu fiquei meses com pânico, com angústia, com medo de acontecer de novo. E era um medo que eu não sabia de onde vinha, né? Às vezes inclusive durante o pânico, às vezes eu tinha experiências extracorpóreas, que eu via extraterrestre, eu via fazendo cirurgia espiritual em mim, eu conversava com eles, tive alguns insights até, eu fazia perguntas e recebia respostas muito boas. Então assim, foi
Foi muito intenso, muito intenso, muito intenso. Mas hoje eu olho pra trás e eu vejo que eu não seria metade do que eu sou hoje sem aquela experiência, sabe? Só que, e eu sei que ela aconteceu, que eu precisei, mas eu entendo também que se eu tô podendo passar essa mensagem à frente, se eu tô podendo relatar isso, e quem tá assistindo aí do outro lado, é porque talvez não tenha que viver a mesma coisa que eu vivi. Então fica o alerta, né? Se você quiser ter essa experiência da ayahuasca, tomar um chá, né, viver isso, que é realmente uma experiência, assim, fora desse mundo, literalmente, vai pesquisar, vai estudar, não esteja tomando nenhum remédio, conheça o lugar que você vai tomar, né, as pessoas que estarão lá, veja se é um lugar sério, né, veja se tem recomendação. É uma coisa séria, sabe? Então você tem que ir muito consciente, coisa que eu não fui. Por isso que eu sofri tanto, né? Mas então fica assim, fica o meu relato, né? Pra quem tem curiosidade, eu tive um pouco de receio de falar sobre isso, mas eu acho que é importante passar pra frente. Eu acho que tudo que acontece a gente tem que falar sim, porque nada melhor do que a verdade e da realidade, né? E a gente não ficar tentando tapar buraco, passar pano. Eu acho que a gente tem coisas que tem que ser ditas. E a ayahuasca foi uma experiência, a experiência mais intensa da minha vida e também a que mais me transformou. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, a gente tá chegando em 100 mil. Não sei se já chegou nesse vídeo, mas estou muito feliz. E é isso, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau!